R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Cara, você quer aprender como que eu faço para ter esses resultados aqui, ó, trabalhando pela internet? Mais de 180 mil disponível usando robôs da maneira correta. E com isso, eu consigo viver viajando e conhecer os melhores hotéis do mundo. Dá uma olhada nesse aqui, ó. E eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo. Muito bem, estamos de volta com o meu amigo. Nós falamos do São Paulo, mas o foco da entrevista era o Daniel, falando de carreira, de seleção brasileira, de história, com toda a importância dele. Já vou passar a lista de todo mundo que foi campeão, todos os clubes que merecidamente devem ser estados foram campeões nesse fim de semana, mas você vê pelo time que está ali, ó, o Júnior ao centro, na posição do Daniel Alves, ali correndo pela lateral direita, o Maurício Saraiva, para nos falar da conquista do tetracampeonato, né? Do Grêmio, que ontem acabou empatando com o Internacional 1-1, mas tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. E na posição de origem, a posição de origem do Júnior também não, era pela direita, mas onde ele se consagrou mundialmente, pela lateral esquerda, o Bob Faria, que não é tanto assim de jogar bola, mas é bom do rock, é um roqueiro, é muito bom no rock and roll, e que acompanhou essa conquista do Atlético Mineiro em dois jogos duríssimos, dois jogos em 0-0 com o América Mineiro, o trabalho do Cuca no Atlético, o trabalho do Lisca no América Mineiro. Então, estamos aí, depois vamos para os outros. Vamos começar, aí tá para todo mundo, vamos começar com o Flamengo, que conquistou, foi o quinto, Júnior, o quinto tricampeonato, né? Acho que é o quinto tricampeonato. Sexto, né? Eu me lembro que a primeira vez que saí do Maracanã, primeira vez que eu saí do Maracanã no tricampeonato do Flamengo foi em 1955, no tricampeonato 53, 54, 55. Meu tio Antônio me levou pro Maracanã, o garotinho, para ver o tricampeonato do Flamengo em 1955. Você não pensava nem nascer, casa. E aí tá os gols e a vitória do Flamengo por 3-1 em cima do Fluminense. Me pareceu justo, né? O Fluminense tem um bom time, chegou onde podia, mas o Flamengo meio que continua sobrando, né, Júnior? Mas o Fluminense fez, principalmente no primeiro jogo, né, Galvão? Eu acho que o risco que o Fluminense correu também no segundo jogo é o seguinte, é quando você dá a possibilidade de um time como o Flamengo, porque já no primeiro jogo, no primeiro tempo do jogo, o Flamengo teve uma superioridade, não somente aquela de ficar com a bola, mas de criar oportunidade, e só que o Flamengo não aproveitou. No segundo tempo, o Roger fez algumas modificações e jogou de igual para igual, realmente fazendo uma grande partida. Já nesse segundo jogo, o que aconteceu? Mais ou menos o espelho do primeiro, só que dessa vez o Flamengo conseguiu aproveitar as duas oportunidades. Duas não, né? Saiu com a vantagem de 2 gols do primeiro tempo. No segundo tempo, o Roger mexeu novamente, né? Fez algumas modificações, o time voltou de uma forma completamente diferente, fez o gol de empate, teve uma ou duas oportunidades de virar. Mas eu acho que se você for juntar um pouco tudo, a superioridade técnica ainda ela é muito grande e em alguns momentos ela prevalece exatamente pela qualidade desses jogadores. Tá aí, tá aberto, gente, para os comentários. Eu acho que é mais uma prova de que o Roger é um grande técnico, andou sendo muito criticado no outro trabalho dele, mas me parece um grande técnico com extrema competência. E o time do Fluminense, como você disse, o primeiro jogo foi um empate 1-1, e nesse saiu com 2-0. O Fred faz um gol de pênalti e estava pressionando. O time do Fluminense estava pressionando o Flamengo quando ele marca o terceiro gol. Ainda é preciso, Maurício, ainda é preciso, Bob, ou o Casa, o Caio, ainda é preciso algum tira-teima, aquela coisa que nós estávamos juntos no jogo, Caio e Júnior, quando eu dizia a decisão de qual é o melhor time do Brasil, naquela Supercopa de Flamengo e Palmeiras, naquele momento, porque eles vinham das conquistas, a situação hoje agora é outra, o Palmeiras vem de perder três títulos, etc, etc. Mas ainda existe nesse momento, alguém
Poderia ser o Grêmio? Poderia ser o Atlético Mineiro, Bob? Para desafiar o Flamengo nessa posição que ele tem de meio que comando no futebol brasileiro nesse momento? O Grêmio ainda não. Boa noite, pessoal. Olha lá, Maurício Seu falou Saraiva, o Grêmio... por favor, tome a palavra. Seu Saraiva, o Tchê falou que o Grêmio ainda não. Não, Gaúcho, mas em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite a todo mundo que está na bancada. E quando eu digo o Grêmio ainda não, o ainda é bem específico e bem expressivo para o que eu quero dizer. Ainda não, porque o Grêmio acaba de fazer uma contratação extraordinária, se render em campo tudo que nós vimos render aos tempos de Guardiola no seu comando. Eu estou falando do Douglas Costa no corredor direito com a perna esquerda, e aí estamos falando em 2015, 2016, mas eu nem diria tanto. Eu vou para 2018, onde o Douglas Costa só não foi titular da seleção brasileira porque vítima de muita lesão muscular. Se ele jogar parecido com o que fazia em 2018, o Douglas Costa é capaz de mudar o Grêmio de padrão. E aí, Galvão, sai o ainda. O Grêmio volta, ou por outra, o Grêmio começa a ser um protagonista no futebol brasileiro com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, e eu incluiria o São Paulo nessa primeira turma, porque o Grêmio pode fazer, do meio para frente, um Jean-Pierre recuperado, o Thiago Nunes é bem capaz de recuperá-lo, porque trabalhou com ele na base e sabe como funciona a cabeça do Jean-Pierre. De um lado o Douglas Costa, do outro lado o Ferreira, que é um dos jogadores mais raros do futebol brasileiro hoje, porque ele tem o drible, e o centroavante é um terminal, é o Diego Souza. Se você completar esse quarteto, tendo Jeromel e Kahneman na zaga, tendo Rafinha na lateral direita, tendo o Breno se afirmando goleiro de seleção olímpica, o Grêmio com o Douglas Costa, eu tiro ainda, Galvão. Aí o Grêmio sobe para a turma de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro. Gostei muito do seu comentário, gostei muito de sua análise, gostei muito do seu comentário, e é isso, porque nós temos que pensar que ainda tem campeonatos, por exemplo, o Campeonato Paranaense, que não se decidiu ainda, ainda temos campeonatos a serem decididos, mas na segunda-feira que vem, nós estaremos aqui conversando do início do Campeonato Brasileiro. Né? E esses times são importantes, como, por exemplo, Bob, boa noite para você, meu amigo querido. Boa noite, querido. O Atlético tem um plantel importante e tem um técnico marcado na história do Atlético, a conquista de Libertadores e de tudo isso, e um técnico extremamente competente. Os últimos os trabalhos todos sempre mostraram, e o do Santos, então, levando o Santos à final da Libertadores, com todas as dificuldades e todas as limitações de elenco que tinha ali o time do Santos. Como é que você vê isso, Bob? Justa a vitória do Galo no Campeonato Mineiro, e como é que você coloca isso? O Galo já é para ser de cara logo o grande adversário do Flamengo, você como ele incorpora São Paulo, Palmeiras, quem mais? Como é que você vê isso, Bob? Boa noite para todo mundo, que bom, saudade que eu estava de conversar aqui no Meus Amigos. Olha só, eu entendo, ou ainda não, que o Saraiva está falando, por um motivo muito simples, a competição ainda vai começar, a gente ainda precisa ver a expectativa ser colocada em campo. Agora, pensando na expectativa, eu acho que o Atlético se encaixa sim como um candidato a encarar. Por quê? Você pega um time que tem, e isso é uma coisa importante do Atlético já no campeonato estadual. O Atlético saiu do campeonato estadual, terminou o campeonato mineiro com um time pronto, é um time que está na ponta da língua do torcedor. Né? Talvez ali uma ou outra modificação, talvez um Zarate no lugar do Jair no meio de campo, mas olhe lá. Se não, é o time que foi o time que terminou o campeonato estadual com a melhor campanha, com o melhor ataque, com a melhor defesa, não é? Que soube, inclusive, estrategicamente se preparar para as duas finais contra um adversário muito forte e muito bem dirigido, que foi o América. Mas chega com um elenco e principalmente um time principal muito forte, com um jogador que, na minha opinião, é muito acima da média, que é o Nath Fernandes. É um grande maestro, é um cara que, impressionantemente, a bola não fica quente no pé dele, como ele acha espaço, como ele desenha o jogo antes da jogada. Não é? Tem um trio de ataque que está muito afinado com o Savarino, com o Keno e com o Hulk, que o Cuca encontrou o lugar melhor e a melhor função para ele ali pelo comando do ataque. Tem uma defesa bastante sólida, né, com o Igor Rabelo se firmando na defesa, o Júnior Alonso se firmando ali como o outro zagueiro. Enfim, Guilherme Arana, que para mim é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil hoje. Então está com um time muito sólido. E fez esse processo durante o campeonato estadual. Começou, inclusive, o campeonato estadual com jogadores
com garotos, né? O Cuca ainda não dirigia o time e foi construindo essa história e chegou ao final do campeonato estadual com uma base muito sólida. Então eu digo, ainda precisa ser provado no Campeonato Brasileiro, mas a massa está muito boa, né? Então, é por isso que eu estou dizendo parabéns ao Atlético pelo título, parabéns ao Grêmio pelo tetracampeonato, o Atlético se destacando mais ainda como grande vencedor na história dos campeonatos mineiros. O Flamengo, 46 títulos. 46 títulos. O Flamengo se afastando mais do Fluminense, que é o segundo maior vencedor de campeonatos cariocas, e conquistando o 6º tricampeonato. É uma coisa marcante, realmente. Então, são campeões importantes. Caio, Júnior, Casa, vocês também imaginam... Vai começar o Campeonato Brasileiro. Para mim, é o campeonato mais difícil do mundo. Você não tem nenhum campeonato que teoricamente, você tenha... Não vou dizer que seja tecnicamente o melhor do mundo nesse momento, porque tantos jogadores brasileiros importantes jogam fora. E esse é mais difícil que o ano passado, que tem mais equipes boas. Então, quero que vocês falem exatamente disso. Não, mas você não acha um campeonato do mundo em que você consiga citar 6, 7, 8 campeonatos candidatos ao título? Não existe. Só o Campeonato Brasileiro ele é assim. Então, veio lá do Saraiva, passou aqui pelo Bob. Eu vou somando aqui o que as pessoas vão falando. Então, se falou de Flamengo, se falou de Grêmio, se falou de Atlético Mineiro, se falou de Palmeiras, se falou de São Paulo. Vocês acompanham isso e acrescenta alguém? Como é que você vê? Eu não vou acrescentar alguém, eu vou dar um ênfase a um que entrou aí, que é o São Paulo. Eu quero dar um ênfase ao São Paulo, porque a chegada do Miranda, o Muricy, com o Crespo, a contratação do Benítez, que funcionou maravilhosamente bem até ele se contundir, a volta do Luciano, o São Paulo está querendo mais um centroavante. O Daniel, na lateral, na ala, o Reinaldo do outro lado, o Léo e o Arboleda, eles estão tranquilos com o Miranda ali. E o Thiago Volpi, então, é outra pessoa. É verdade, com o Miranda ali na frente, é outra pessoa. Não fica tenso. E eu vejo o time do São Paulo muito mais forte que o ano passado, muito mais estruturado. Sendo campeão paulista, a geladeira saiu, né? Tirou aquela geladeira das costas, a coisa vai ficar leve. Eu acho que o São Paulo é o time que vai, a princípio, para mim, bater de frente com o Flamengo. Acredito no Grêmio, acredito no Atlético Mineiro também, Palmeiras também, mas eu vejo o São Paulo assim uma coisa diferente, um ar diferente, sabe? Eu não vejo como deixar o Internacional também de fora, que afinal de contas a decisão foi 2-1 pro Grêmio no primeiro jogo e 1-1 no segundo jogo. Eu ia pedir, Gaúcho. O Inter vai estar se formando com o técnico novo, não é isso, Maurício? Eu ia pedir para você para falar a respeito do atual vice-campeão gaúcho e atual vice-campeão brasileiro. A dificuldade, quando você compara o que o Thiago Nunes, a gente está vendo os lances de Grêmio e Inter no jogo de ontem, o gol do Ferreira, melhor em campo, melhor da decisão, melhor jogador do campeonato. Mas a diferença, né? Galvão... Perdão, falei junto com você. Não, moleque bom de bola esse Ferreira. Ah, é. Mas deixa eu dizer para você o seguinte em relação ao Inter, na comparação Thiago Nunes e Ramírez. O Thiago Nunes vem para substituir uma estátua, que outro dia falou conosco aqui, o Renato Portaluppi. Mas ele não vem para fazer uma revolução, ele vem para ser competente, não revolucionário. Ele aprimora qualidades do time do Renato, corrige defeitos do time do Renato que o Renato já não conseguia resolver. Isto é menos difícil como tarefa do que aquilo que se propõe o Ramírez e que foi proposto ao Ramírez. Ele vem de um outro país, ele vem do Equador, ele é espanhol. E ele vem para fazer uma ruptura com aquilo que o Internacional realizava antes, que era um futebol de reação. Se quiser falar futebolês contemporâneo, ele vinha fazer um futebol reativo. Não, o Ramírez pretende, na direção do Inter... Me deixa louco. Mas vai, fala. É isso, né? Agora é propositivo, Galvão. A ideia de ter a bola, de marcar adiantado... Propositivo é quem joga no ataque, rapaz. Reativo é quem joga no contra-ataque. Que conversa é essa? Mas é o modernês, Galvão. Que conversaiada é essa? Me deixa louco esse negócio. E quando fala como é que é, tem uma frase... Hoje eu estava discutindo com o Ganamone, eu vou até pegar meu... Vai falando aí que eu vou ter uma frase que eu acho um espetáculo. Tá. Vai que eu vou achar a frase. Eu queria chamar a atenção, que é muito legal, que é o seguinte, normalmente a gente chega nos inícios de campeonato brasileiro
dizendo assim, os times estão se formando, as coisas ainda estão muito indefinidas e tal. Isso é uma constante nos últimos anos. E acho que esse ano a gente tem pelo menos 5, nós já citamos pelo menos 5 equipes que chegam para o Campeonato Brasileiro com o time montado, com o time pronto. Se disser assim, se não tiver mais nenhum reforço, dá para jogar o campeonato inteiro dessa forma, né? E acho que isso eleva muito o nível técnico do campeonato. Mas, Bob, esse não é o caso do Internacional sobre quem a gente conversava, porque nessa do... Galvão, brinquei com você, mas é o Modernês que boa parte dos técnicos está falando também. Eu estou procurando uma fase aqui, porque o reativo não é contra-ataque, porque tem nuances. Você está procurando a definição disso? O reativo não é um mas aqui eu tô falando... Porque tem nuances, mas tem mais, peraí, tem mais aqui, quer ver? Cadê? Esqueci. Já me perdi aqui. Fala aí. O presidente Alessandro Barcelos, recém-eleito pelo Internacional, ontem mesmo, na entrevista pós-jogo, quando questionado sobre o Ramírez, que ainda não ganhou o Grenal, ele disse, olha, nós estamos saindo de um futebol reativo, que é uma expressão desse modernês que eu brinquei com você e com todos nós, e quer fazer o futebol propositivo da proposta, com perdão da redundância, do Ramírez, que é o que ele fazia lá no Independiente Del Valle. A questão é, você fazer revolução tem mais tempo demandado e você precisa perder algumas vezes para aprender a ganhar do seu outro jeito. Há tempo para isso? O próprio Ramírez entende que não, sabe que não. Logo vem o brasileiro, ele esteve no limite de perder uma classificação, colocar em risco uma classificação de Libertadores, que agora ele recuperou com vitória sobre o Olímpia e vai passar para a próxima fase. O Inter não tem dinheiro para fazer outras contratações, fez o Tyson. Então, com este material humano, o Ramírez vai tentar fazer a revolução possível. E eu já antecipo a você que não vai ser fácil, e é por isso que eu não coloco o Internacional neste primeiro grupo de candidatos, como você falou há pouco. Olha, o Internacional, para ficar fora disso, neste momento, ele não sobe para este grupo, me parece. Mas olha só, deixa eu propor uma coisa aqui. Um minutinho, para entender a diferença do proativo, o reativo, a passagem, a transição, demanda uma certa percepção cognitiva. Essa é boa, cara. Você está anotando. Muito boa. Essa é boa, cara. Galvão, olha aqui, deixa eu propor uma coisa. Eu confesso que eu não entendi até hoje, mas essa é boa. Galvão, se você fosse um presidente de um clube e eu fosse de outro, aí eu ligasse pra você, ô Galvão, eu tô interessado no seu atacante terminal. O que você ia responder pra mim? O cara tá morrendo, pô. Dá um ônibus para ele. Agora. Não, a minha proposição pra gente refletir é a seguinte. Mas só uma brincadeira, cada um trata como quer, mas eu acho tão bacana. Marca pressão, marca meia pressão, faz o contra-ataque. Eu acho tão bacana, porque o futebol é assim, gente. O futebol joga com o pé, com a bola no chão, rola a bola. Como é que já dizia o Gentil Cardoso lá atrás? Quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Não mudou muito a história. É legal mas a percepção cognitiva é muito bom. Percepção cognitiva, eu acho uma coisa muito bacana. Mas o que eu queria dizer, Galvão, se você me permite, rapidinho. Fala. Só um detalhe. Eu acho interessante todas essas terminologias quando a gente consegue traduzir isso para o público e o público entende aquilo que está acontecendo dentro do campo. Acho isso bastante divertido, assim, muito interessante. Agora, o que eu queria refletir sobre o campeonato, depois, se a gente tiver tempo de fazer isso, pegar esses 5 clubes que eu falei, o que a gente falou aqui, que são os 5, digamos, que são os principais candidatos nesse momento, se não conseguirem ou se não quiserem contratar mais ninguém, se dá para jogar o Campeonato Brasileiro. É por isso que eu acho que o Campeonato Brasileiro desse ano já começa muito forte. Porque eu acho que esses 5 clubes, se não contratarem ninguém, já tem times fortes para jogar até o final da temporada. Estão armados e montados, né? Estão armados e montados. Júnior, o que você imagina? O Campeonato Brasileiro começa fim de semana que vem, quero ouvir o Caio, o Casa fez o destaque de São Paulo, quero ouvir você. Tem mais alguém? O Fluminense pode ser incluído isso pelo que fez no Campeonato Brasileiro do ano passado, pelo que está fazendo na Libertadores, pelo que fez no Campeonato Carioca, pode ser incluído. É por aí? É mais ou menos por aí o campeonato? Eu acho que essas equipes que hoje, por exemplo, eu acho que Flamengo, Palmeiras e o São Paulo, né, depois da chegada do Hernan Crespo, são aquelas equipes que estão prontas, né? As outras que foram citadas, Inter, o próprio Grêmio e até mesmo o Atlético, eu acho que o Atlético tem um plantel excepcional, porque tem muitas alternativas para que o Cuca, com toda a sua competência... Eu estava vendo uma coisa hoje, Galvão, que inclusive gravei para o pessoal lá de Curitiba,
O Cuca hoje é o decano dos treinadores com 57 anos e o segundo é o Guto Ferreira. E esse ano a gente tem 4 treinadores abaixo de 40 anos, né? Tem o Dado Cavalcante. O Ramires tem 36. Temos o Ramires, tem o Thiago Nunes, né? E tem o Barbieri. Quer dizer, você já tem uma renovação de treinadores chegando já com alguma experiência. E tem uma outra coisa aí nessas novas... Quantos anos tem o Silvinho? Silvinho tem 44, 45. Então, é mais um. Assim. Eu acho que ele é um ano mais velho que eu, 46, eu acho. É mais um. E tem uma outra coisa a respeito dessa nomenclatura. Tinha uma frase que dizia: a melhor defesa é o ataque, né? Eu hoje cheguei à conclusão, né, hoje já há algum tempo, que o melhor ataque é a marcação. Porque se você for olhar os melhores times, os times que jogam o melhor futebol dos últimos anos, são aqueles que têm uma marcação quase que perfeita, né? Você lembra do Liverpool, né? Você lembra do Manchester agora, o Flamengo de 2019, o próprio Palmeiras do ano passado na Libertadores, são equipes que têm principalmente, né, um comprometimento muito grande com a marcação já no campo do adversário e dali ele começa a construir o seu ataque. Então, quer dizer, já caiu de moda aquela história também de você dizer que a melhor defesa é um ataque. De você ter um time que joga só para contra-atacar, eu acho que já não dá mais, já não cabe mais, porque os adversários subiram tanto esse nível que se você deixar a bola muito tempo com o adversário, o risco de você perder o jogo é muito grande. A velocidade do jogo mudou muito, né? A característica do jogo mudou muito. Caio, você ainda não falou, cabe o Palmeiras no seu comentário, que o Palmeiras veio, vamos lembrar que o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista com o Luxemburgo entregou para o Abel o Palmeiras líder geral, que é o Atlético Mineiro hoje. O Atlético Mineiro é líder geral e tem tudo para ir em casa vencer e terminar como líder geral. O líder geral significa o seguinte, que você, à medida que for passando nas oitavas, nas quartas, na semi, decide em casa. E no emparcelamento, aí só tem, mas você decide em casa. Então o Palmeiras pegou isso, depois foi muito bem com o Abel. Não foi um grande jogo a decisão com o Santos, mas veio da conquista, ganhou a Copa do Brasil em cima do Grêmio e depois sofreu uma série de revés. Eu acho que o pior foi o Mundial. Ali foi mal mesmo. Porque depois perde no pênalti aqui, perde no pênalti ali, podia ter perdido. Teve 2 bolas para ganhar a Copa em cima do Flamengo, mas aí já começa a pressão em cima do técnico, em cima do Abel, que eu sempre achei um ótimo técnico. Não gosto muito do comportamento dele na lateral de campo. Não gosto. Não gosto muito do comportamento dele na lateral de campo, ele é muito agressivo. Fala também. Ontem não foi simpático. Ontem foi muito ruim e não reconhecer nenhum mérito na vitória do São Paulo também não foi legal. Então, mas bom técnico, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida quanto a isso. O Palmeiras caiu? Como é que é? Como é que é essa história, Caio? Falando um pouquinho de tudo que foi conversado, eu acho que a grande diferença deste brasileiro que começa nesse final de semana para os 2 últimos anos é que eu acho que não existe um time a ser batido. Nos 2 últimos anos, você olhava o Flamengo e falava assim, esse Flamengo, se tiver num dia bom, ninguém ganha. Por quê? Porque tem os melhores jogadores e porque joga mais bola do que os outros. Esses 5 que foram citados, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo e Palmeiras, eu acho que todos eles têm condições iguais de levarem esse título. Pelo que a gente está acompanhando de momento, de trabalho, de chegada de treinadores, principalmente eu vejo no Flamengo ainda um desequilíbrio entre o ataque e a defesa, e perde muita força se o Gerson for embora, se concretizar essa ida para o Olympique de Marseille. Agora chegaram no dinheiro que ele teoricamente queria, o Flamengo já está próximo ali, parece muito próximo de se acertar. Agora, o São Paulo está até telefonando para o Gerson, ele está louco para ele ir para lá. Agora, sobre o Palmeiras para mim fez o melhor jogo dessa temporada, que foi aquele jogo que nós transmitimos contra o Flamengo. Flamengo e Palmeiras foi um jogaço. Um jogaço. A partir do jogo seguinte, que foi contra o Rinásia, que foi a outra decisão que o Palmeiras perdeu, Defensa e Justiça. Eu vejo um momento bem delicado do Abel Ferreira e eu acho que ele precisa parar, rever comportamentos, rever conceitos e a forma como ele tem armado esse time do Palmeiras.
Ele deu uma entrevista muito infeliz ontem depois do jogo. Ele tem tido comportamento, por exemplo, a forma como ele foi para cima do Lisieiro. Se o Lisieiro reage, teria virado confusão. O menino deu um exemplo. Não é, exatamente. Não é o comportamento que se espera de um treinador do nível do Abel. Mas mais do que isso, ele tem um dos melhores elencos à disposição e que te possibilita jogar de várias maneiras. Inclusive, como foi o melhor Palmeiras que eu vi, que foi com 2 caras abertos pelo lado do campo, com o Luiz Adriano mais centralizado, para cima, medindo forças. Jogando um 4-3-3. Depois desse jogo do Defensa, ele foi para a zona de conforto dele, que foi uma coisa que eu já falei aqui no Bem Amigos. Qual é a zona de conforto do Abel? O Palmeiras é o maior time que ele dirige na história da carreira dele, na vida dele. Ele enfrentou em Portugal, dirigindo o Braga, ele pegava Porto, ele pegava Benfica, dirigindo o PAOK, ele pegava o Olímpia. Ele sempre se defendeu. Então a zona de conforto dele é fechar o time, se defender e jogar no contra-ataque. É muito pouco para esse elenco. Ele está matando o Veiga. O Veiga só vê ligação direta. Isso é que eu queria botar na conversa para todo mundo. Porque o Palmeiras fechou o ano, e você tem razão, Flamengo e Palmeiras foi um jogaço. Um jogo, lembra que a gente dizia, não deve nada aos grandes jogos do cobrança europeu. Lembra disso, Júnior? Falamos isso durante a transmissão. Talvez, veja só, o Crespo, o elenco do São Paulo é mais enxuto. Ele achou o elenco do São Paulo para armar do jeito dele. Talvez o excesso, será que o Abel não tenha achado com a fartura de jogadores que tem, ele não tem achado o jeito? Eu vou no mesmo pensamento do Caio. Ontem, por exemplo, nós fizemos jogo juntos, o São Paulo, depois que aconteceu o primeiro gol, que foi um caso, né? A bola desviada. Dominou a partida e o Abel terminou o jogo com os 3 zagueiros, só que mandou o Gustavo lá para centroavante. Cara, virou o jogo, o Caio falou isso, virou o jogo, tá 1-0 pro São Paulo, tira um zagueiro, coloca outro atacante, um cara no meio, um outro atacante, muda o modo de jogar. Foi o que o Crespo fez. Quando voltou pro segundo tempo, o Crespo tirou o Pablo e colocou o Luciano. A defesa do Palmeiras ficou perdidinha, porque o Luciano vinha buscar, os caras não sabiam se iam lá, vinha para cá, e o Luciano começou a armar a jogada, acabou fazendo o gol. O Crespo, na antiga coisa dos anos do Luxemburgo e Telê, da nó tático aqui de lá, o Crespo deu um nó tático no Palmeiras ontem. Deu, na hora que ele, já terminando o primeiro tempo, vencido por 1-0, tudo seguro, defensivamente, sem falha, meio campo, marcando, fazendo o Palmeiras só fazer chuveirinho, ele vai e tira o Pablo, que não estava bem. A única coisa que não estava bem no time era o Pablo, que a bola batia e voltava, ele colocou o Luciano, o Palmeiras se perdeu completamente. Fez o segundo gol com o Luciano deu o passe para o Sara, ali na frente para fazer o gol. O Everton salvou de forma espetacular. Então, ali, cara, eu concordo e vou na linha do Júnior. Não dá mais para ter contra-ataque. Então, o Abel não pode fazer isso que o Caio falou que ele está fazendo. Ficar na zona de conforto. Exatamente, porque não vai ter mais contra-ataque. Os times marcam lá em cima, aperta, força física. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.